Caros irmãos, queridas irmãs, hoje, dia 28 de maio, domingo de Pentecoste, e é com muita alegria que celebramos essa solenidade tão importante para a nossa igreja, tão importante para nós como cristãos. Podemos dizer assim que é o coroamento do tempo pascal, quando se cumpre a promessa de Jesus, o envio do Espírito Santo. Então convido a você, convido a sua família para partilharmos juntos o Evangelho de hoje, João 20, de 19 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio dele, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, o Espírito Santo que já se faz presente em nós, mas que muitas vezes não percebemos a sua ação libertadora e santificadora. Então veja que a definição marcante dessa solenidade de Pentecostes, podemos dizer que é a germinação da igreja, pois a caminhada missionária da igreja começa em Pentecostes, quando o Espírito Santo entra em suas entranhas e as torna viva e atuante. Foi a partir de Pentecostes que a igreja começou a falar a linguagem do amor, que é uma linguagem universal que, mesmo sendo desdobradas em vários idiomas, é a única linguagem capaz de ser compreendida pelos povos de todas as nações. A missão da igreja consiste em revelar ao homem a vida nova que brota da ressurreição de Jesus. Sua grande riqueza está na abertura a todos os povos e culturas. A igreja é unidade, ela é a guardiã do amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nessa festa, que também podemos chamar de festa missionária, devemos alegrar, ou seja, devemos alargar o nosso olhar para o mundo, onde a igreja se faz presente na pessoa de muitos missionários, homens e mulheres, que apesar das inúmeras dificuldades, se prontifica em gastar a vida na difusão do Evangelho, dando continuidade à missão de Jesus. Unamos a esses missionários no desejo de fazer chegar aos outros irmãos a verdade que liberta. Sabemos que os desafios de quem se entrega à missão são inúmeros, mas sabemos também que o Espírito Santo anima e dá força a quem abraça a missão de anunciar o Evangelho, possibilitando a todos conhecer a verdade que é Jesus. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho deste domingo de Pentecoste nos apresenta a comunidade de homens novos, que nasce da cruz e da ressurreição e são libertados pela força santificadora e libertadora do Espírito Santo. Tudo começa com o primeiro encontro de Jesus com os discípulos, logo após a sua ressurreição. Foi esse encontro que Jesus comunicou a eles o Espírito num gesto de soprar sobre eles. Ao soprar o Espírito Santo sobre os discípulos, Jesus nos recorda o sopro de Deus na criação, o sopro que deu vida à criatura humana, gesto que Jesus repete como início de uma nova criação. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, cheios do Espírito Santo, os discípulos se libertaram do medo que os aprisionava. E a partir desse momento, as palavras de Jesus tornaram-se claras para eles. Receba o Espírito Santo. Os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados.
os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Com o sopro do Espírito Santo, Jesus concede à igreja o poder de perdoar pecados. É que Deus tem todo o poder de perdoar pecados, mas Jesus concede esse poder e o transmite à sua igreja. Trata-se do sacramento da reconciliação. Quando Jesus disse, os pecados daquele que vocês perdoares, que vocês não perdoarem, não serão perdoados, não significa uma condenação, e sim um insistente apelo à convenção, um insistente apelo a uma mudança de vida. Não é a igreja que não perdoa esses pecados. Pelo contrário, a igreja trabalha o arrependimento, favorecendo assim as condições para que as pessoas possam se redimir. Pecados não perdoados são aqueles pecados que, mesmo a gente tendo consciência de tê-los, permanecemos neles. Não nos abrimos ao arrependimento, o que significa um fechamento ao Espírito Santo. Ou seja, um fechamento à graça do perdão. Meus irmãos e minhas irmãs, no sopro do Espírito Santo sobre os discípulos, é expressa a criação renovada. É o Espírito Santo que recria a comunidade dos apóstolos e desterra assim as suas portas para a missão. Os discípulos só conseguiram tomar atitude corajosa para anunciar o Evangelho depois que receberam o Espírito Santo. Era tão grande a coragem que eles passaram a ter e tão segura as suas decisões que eles estavam dispostos a tudo, até mesmo a dar a sua vida pelo Evangelho. Portanto, todos nós recebemos o Espírito Santo no sacramento do batismo, sacramento que é confirmado no Crisma. Com Pentecostes encerra-se assim o tempo pascal. Mas este acontecimento não é final, é o começo do novo peregrinar rumo à eternidade. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, os atos dos apóstolos começam com o sopro do Espírito Santo. Também os nossos atos devem começar a partir dessa força libertadora do Espírito Santo que recebemos no nosso batismo. A presença permanente do Espírito Santo em nós nos estimula e nos comunica vida, a mostrar ao outro as maravilhas que Jesus realiza no meio de nós. A todo instante, caros irmãos, queridas irmãs, somos chamados a sermos continuadores da comunicação do amor de Jesus. Somos enviados a levar ao mundo a paz e o amor de Cristo, que experimentamos com o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos envia. O Espírito Santo é quem nos acompanha e nos motiva a ir em frente na nossa caminhada e é quem nos sustenta nas batalhas que travamos no nosso dia a dia. É também Ele que nos tira da acomodação e nos faz enxergar as coisas do céu, que foge da nossa visão humana. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, nesse dia de hoje, devemos nos perguntar, devemos refletir. Temos tido a experiência com o Espírito Santo? Você sente o seu coração em paz, mesmo que o mundo ao seu redor esteja desabando? A que o Espírito o tem motivado? O que você entende por renovar a face da terra? Reflita isso, caríssimos irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Pai que o seu Espírito Santo nos recrie inteiramente, de modo a banir para longe de nós todo medo e toda insegurança que nos impede de dar testemunho do seu reino nos dias atuais. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desejo a você, amados irmãos e irmãs, santo e abençoado domingo, e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre, sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.